ser cristão e ser de esquerda, na minha opinião. O cristianismo bíblico, ele parte de fundamentos que são imutáveis e a autoridade das escrituras, a centralidade de Cristo, a defesa da família, a dignidade da vida humana, a liberdade de consciência e o reconhecimento de que Deus é o criador que estabelece padrões morais são premissas inegociáveis. Então, esses pilares sustentam a fé cristã ao longo dos séculos. E a esquerda moderna, eu diria que especialmente na sua versão progressista. Eu só não entendi, eu já assisti um pedaço desse trecho, desse vídeo dela, e eu não entendi se ela está falando do Cristo da Bíblia cristã, aquele Cristo que nasceu, que cresceu no meio dos pobres, e depois se uniu dos pobres para defender os menos favorecidos, e que era absolutamente contra os ricos. Será que é desse Cristo ou ela está falando de algum outro? Porque, de verdade, eu fico meio confuso. Vamos continuar aqui. Ela se apoia em muitos conceitos que vão confrontar esses fundamentos de forma muito significativa. A régua moral não vem mais de Deus, mas sim do coletivo. Ou seja, a verdade, ela deixa de ser absoluta e ela se torna relativa. A família deixa de ser um projeto de Deus e ela passa a ser apenas uma construção social. E a liberdade de expressão, muitas vezes, é sacrificada em nome de uma narrativa dominante. Então, o indivíduo, ele fica em segundo plano e o Estado passa a ocupar o papel de quê? De um salvador, de um provedor, de um árbitro moral da sociedade. E para o cristão conservador, isso obviamente vai criar um choque, porque a Bíblia afirma que a vida é sagrada desde o ventre. E a esquerda acaba relativizando esse valor. A Bíblia ensina que Deus criou homem e mulher e que a família nasce dessa união. E a esquerda acaba redefinindo aí esses parâmetros, né? Ela estudou a vida de Cristo, que ela está se dizendo cristã, ou ela só está repetindo o que algum pastor disse para ela? Porque são coisas bem diferentes, né? A vida de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, aí depois o que um pastor ensinou lá na igreja dele. São coisas bem diferentes. A interpretação que cada pastor dá, né? É o que parece que ela está repetindo aqui. Ou talvez exista outro Cristo também, né? Será que tem outra Bíblia que ela está seguindo? Às vezes tem. A gente não conhece, né? Não dá para conhecer tudo nos dias de hoje. Muitas vezes menosprezando a família. A Bíblia proclama que a justiça deve ser cega, imparcial e baseada na verdade, mas já a esquerda frequentemente transforma a justiça em um instrumento político. Nossa, quase colocou o Xandão na Bíblia. E usa muitas vezes causas como massa de manobra. A Bíblia valoriza trabalho, responsabilidade individual, e a esquerda acaba tendo uma tendência aí a substituir esses princípios por uma dependência estatal, como se o Estado fosse um pai. A Bíblia declara que a autoridade máxima vem de Deus, mas já a esquerda moderna frequentemente... Só falta falar que Jesus Cristo era um empreendedor que pregava os ensinamentos que Pablo Marçal fala, e no post seguinte ela reclama do Bolsa Família. E o que ela não quer aceitar é que tudo que Jesus Cristo ensina é tudo que ela não é. Então Jesus Cristo, na Bíblia, que o mundo evoluiu e mudou, mas na Bíblia, na época da Bíblia, ele era absolutamente contra pessoas ricas, contra enriquecer. Como é que ela vai aceitar esse Jesus Cristo? O que está escrito na Bíblia, que era contra pessoas ricas e poderosas. Então aí ela precisa aceitar esse Jesus Cristo de mentirinha que pastores estelionatários contaram para ela, e ela repete. Porque se ela falar assim, como é que ela vai falar assim? Não, os ensinamentos de Jesus Cristo diz que nós temos que ser humildes, dividir o pão, sendo que o que ela quer é tudo para ela. Não tem como. Então ela precisa desse Jesus de mentira, porque o Jesus e os ensinamentos reais de Jesus Cristo são completamente diferentes da vida que ela leva. Ela poderia simplesmente não ser cristã, falar assim, não, o que Jesus Cristo prega eu não acredito, mas não, ela prefere deturpar todos os ensinamentos de Cristo para fingir que é cristã.